Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, e na nossa videoaula de hoje nós vamos discutir o tema minorias. Eu estou extraindo esse tema do livro do Dicionário Crítico de Sociologia, editado pelo Raymond Boudon e pelo François Borricot. Eu estou com a segunda edição, segunda impressão da editora Ática. E, bom, como sempre, quase sempre faço, vamos ler trechos do texto e apresentar em sequência suas devidas explicações. Perdão, escrevem os autores. O termo minoria evoca inicialmente a divisão de um conjunto em, pelo menos, dois subconjuntos, dos quais um é mais numeroso do que o outro, ou, no caso de mais de dois subconjuntos, do que a soma dos outros. A qualidade de ser mais numerosa, a maioria, pode acrescentar outros atributos. Os mais numerosos podem também ser os mais poderosos. É o que acontece do ponto de vista estritamente político nos regimes democráticos. Pode acontecer, em sentido inverso, que os menos numerosos sejam considerados os melhores, como nos regimes aristocráticos ou nas sociedades de orientação elitista. A grande questão aqui, e os autores chamam a atenção, porque depois eles não vão retornar a essa explicação, é que quando você fala em maioria, ou no caso aqui minoria, que é o que nos interessa, tá? Estamos pensando aqui, devemos pensar da seguinte forma. Primeiro, podemos tratar de ser o menor grupo dentro de um grupo social? Sim, sem problema. Tá? Agora, com toda certeza, tá? Não é, eu estou pensando aí em termos de quantidade. Tá? Agora, com toda certeza, essa minoria, tá? ela é minoria, ela está como que, vamos colocar, subordinada a certas coisas e deve ser tratada como minoria na medida em que estamos falando de um poder político. Tá? Ou seja, a palavra minoria ela é aplicada não necessariamente a grupos em que quantitativamente sejam grupos pequenos, mas grupos que quantitativamente e qualitativamente não estejam ascendendo ao poder, tá? Ou não tenham acesso claro ao poder. Então eu posso ter de fato um grupo que é minoria porque ele vamos pensar aqui na sociedade brasileira. Se eu quiser tratar, por exemplo, dos grupos indígenas brasileiros, eles seriam minoria em termos quantitativos, sim. Tá? E eles seriam minorias em termos qualitativos também, na medida que eles não têm uma participação no poder político de forma substancial. Tá? Por outro lado, tá? Eu posso pensar, por exemplo, no caso das mulheres. É fato que a mulher ela em quantidade, ela tem um número muito maior do que os homens na sociedade brasileira e na sociedade mundial, com algumas exceções, poucas exceções. Agora, apesar de ser quantitativamente superior em número de pessoas, a mulher ela pode ser tratada como minoria na sociedade brasileira? A resposta é sim, porque qualitativamente ela não tem acesso ao poder como os homens têm. Então, quer dizer, quando estamos falando de minoria, tá, vamos deixar claro aqui, não é apenas o cálculo simples do número de pessoas, mas estamos falando de um grupo social qualquer, se esse grupo ele tem ou não acesso ao poder, se ele influencia ou não as decisões daquelas políticas daquela sociedade. Continuando aqui com o texto. Em todo caso, uma vez feita a distinção entre maioria e minoria, duas séries de questões se colocam. Em primeiro lugar, a divisão resulta de uma cisão. Se assim for, é porque a unidade do grupo foi quebrada. Segundo as distinções clássicas de Richman, os minoritários defrontam-se com três estratégias possíveis. Podem, por lealdade, permanecer no grupo e submeter-se à vontade da maioria. Se essa vontade parecer-lhes uma imposição, só lhes resta escolher entre a retirada ou o protesto. Quer dizer, então, o grupo minoritário, para começo de conversa, a pergunta, aliás, essa minoria, ela surge o quê? Por uma cisão? Houve um racha, tá, naquela sociedade? E existindo isso, essa divisão de alguma forma, o que acontece na sequência? Tá? Esse grupo minoritário, primeiro, ele se sujeita às decisões da maioria, pura e simplesmente. 2. Esse grupo se retira daquela sociedade para fundar um outro grupo, um outro lugar, um país, uma região, seja lá o que for. Terceiro, esse grupo se rebela. Tá? Quer dizer, então, você tem essas grandes questões, essas três questões possíveis aí.
Olha, e aí continuando aqui com o texto, os autores lembram de Tocqueville no século XIX, tá? E que é uma discussão interessante, antes da gente retornar aqui para o texto do Raymond Bodon e do François Bourricot, é que, em linhas gerais, até o final do século XVIII, até Rousseau, fundamentalmente, não havia grandes preocupações em relação à questão da maioria ou de minoria. O que interessava era o seguinte, olha, quem é que tem a opinião que é majoritária? Qual é a opinião que a maior parte das pessoas concorda? A opinião X. Pois bem, se é a opinião X, então é essa que será seguida. Com Tocqueville, Alexis de Tocqueville, no século XIX, inicia-se uma discussão que é o seguinte, o que o Tocqueville coloca, vou tentar resumir aqui e cometer todos os pecados, tá? É mais ou menos a seguinte afirmação. Ora, eu não tenho dúvida que existe uma maioria, eu não tenho dúvida que existe uma opinião dominante, tá? Majoritária. Agora, na medida em que essa opinião dominante, ela simplesmente se impõe por todo o grupo social, o que acaba acontecendo, afirmava Tocqueville, é uma espécie de tirania da maioria. Por quê? Porque o grupo minoritário, o grupo perdedor, o grupo cuja opinião não foi acatada pela maior parte da sociedade, não significa que o fato dele não ter a sua opinião acatada, ele deva se subordinar por completo a isso. E por que Tocqueville chamava a atenção disso? Por quê? Porque na medida em que você como que atropela a opinião perdedora, tá? Esse atropelamento pode gerar mais à frente uma revolta, né? Na medida em que as pessoas percebem claramente que elas não têm, o fato de terem perdido alguma coisa, elas não vão ser respeitadas em nível algum. E essa é a discussão que começa a colocar, ou seja, a maioria ela tem legitimidade para tiranizar a minoria ela aceita essa tirania ou não? E se ela engolir essa tirania, digamos, goela abaixo durante um tempo, ela vai se rebelar mais à frente? São questões que são colocadas a contar de Tocqueville no século XIX e que continuam fazendo parte da discussão até os dias de hoje. Continuando com o texto. A maioria não reconhece somente a existência dos outros, que, como ela, pertencem ao corpo político. Reconhece também que os outros estão autorizados a buscar seus interesses próprios, a exprimir suas opiniões características. Disso decorrem duas consequências. Se a maioria não puder aspirar a nenhuma superioridade em valor e em dignidade, ela só se distingue da minoria pela natureza e pela extensão de suas competências, especialmente a capacidade de tomar decisões que envolvem também a minoria. A segunda consequência é ainda mais interessante. Nenhuma fração do povo está autorizada a considerar-se o povo em sua totalidade. Ou seja, é interessante essa questão, porque vamos voltar de novo aqui à comparação. Até o século XVIII, opinião majoritária é vitoriosa, acabou, ela se impõe a todos os demais. Vem o século XIX, a contar de Tocqueville, há a discussão. Não, olha, as minorias devem ser ouvidas sim, devem ser respeitadas, ou deve-se preservar aquilo que, até no Brasil, isso aí foi comum no século XIX, discutir o direito das minorias, tá? Seja via voto, seja via garantias, aí vamos ao infinito, tá? E aí, nesse caso, tá, duas consequências acabam aparecendo. A primeira delas, que os autores chamam a atenção nesse trecho que eu acabei de ler. A primeira consequência é, a maioria, se eu tenho que respeitar o direito das minorias, então as poucas coisas que a maioria tem, digamos assim, de destaque, seria o quê? A extensão de suas competências, tá? E a natureza e extensão de suas competências. Quer dizer, ela não tem a capacidade de tomar decisões unilaterais. É isso que é interessante. Quer dizer, apesar de ser maioria, a maioria não pode, a partir das discussões de Tocqueville, insisto, tá, não pode tomar decisões unilaterais. Ainda que eu reconheça nelas que há uma natureza e uma extensão muito maior do que de competências do que a minoria tem, ela não pode tomar a decisão sozinha. E em segundo lugar, também é interessantíssimo, tá, essa discussão, é que nenhum dos dois lados, quer dizer, nem a maioria, nem a minoria, e muito menos e nem mesmo a maioria pode fazer isso, pode dizer que é o povo todo. Né? Isso é que é interessante, quer dizer, acaba com a possibilidade de qualquer opinião dominante, qualquer opinião majoritária, de se apresentar como a mais absoluta e legítima representante daquela sociedade. Não,
ela é simplesmente a opinião da maioria. Né? Quer dizer, ela não pode dizer que é o povo. Tá? Nenhum grupo social pode dizer eu sou o povo brasileiro. Nenhum grupo social tem essa condição, tem esse poder, tem esse status, digamos, social ou político para afirmar tal coisa. Continuando aqui com o texto. A noção de minoria, entretanto, nunca teve o mesmo sentido na América do Norte, ou no Império Austro-Húngaro, ou no Império Turco. Em primeiro lugar, os minoritários negros ou indígenas quase nunca desenvolveram uma reivindicação separatista explícita. A ameaça de separação veio não dos escravos negros, mas de seus senhores. Além disso, mesmo antes da Guerra Civil, a ideologia oficial sempre apresentou a igualdade de condições como sendo a base da República Americana. Aqui os autores comparam a situação, por exemplo, aqui claramente no Império Turco, no Império Austro-Húngaro e nos Estados Unidos. Quer dizer, será que minoria teria o mesmo sentido em todos eles? Não. No caso dos americanos, por exemplo, há uma questão do negro americano ser minoria, porém ele jamais desejou fazer um país à parte. Ao contrário das minorias no Império Turco, no Império Austro-Húngaro, que estas sim desejavam uma autonomia, como acabou acontecendo o esfacelamento do Império Austro-Húngaro após a Primeira Guerra Mundial e do Império Turco também, mais ou menos no mesmo período. Tá? Continuando aqui com o texto. O que talvez seja mais importante é que cada grupo viu-se durante muito tempo especializado em papéis e em status muito diferenciados. Glaser e Monian mostraram no caso de Nova York. Judeus, italianos, irlandeses e negros não se acham situados nos mesmos escalões do sistema de estratificação, nem do ponto de vista do poder político, nem do da influência cultural, nem do ponto de vista de riqueza ou lucro. Ou seja, ainda entra uma outra discussão quando a gente fala de minorias sociais. Tá? E aí o exemplo que eles estão pegando aqui é o exemplo norte-americano, mas poderíamos incluir isso em qualquer outra sociedade. Aí, no caso, dá para incluir em várias outras sociedades. Tá? Que é o seguinte, tá bom, eu faço parte de um grupo social que esse grupo reconhece que é um grupo minoritário dentro daquela sociedade. Entretanto, tá, não significa que a existência de grupos sociais minoritários dentro de uma sociedade qualquer, esses grupos sejam tratados de maneira igual ou estejam em iguais condições sociais. Quer dizer, é como se existisse, como chamam os autores aqui, uma espécie de especialização em cada grupo, tá? Características específicas em cada grupo, e aí fazendo com que, no final das contas, exista até uma estratificação mesmo, uma ordem, uma hierarquia social entre as minorias. Tá? O que, é claro, isso não gera necessariamente a solução de problemas, muito pelo contrário, pode até gerar muito mais problemas. Bom, continuando aqui com o texto dos autores. Ao lado da ideologia oficial, os preconceitos racistas, aí é uma outra forma de você gerar problemas com minorias, né? Racionalizam o insucesso dos grupos desfavorecidos, atribuindo a uma inferioridade natural, ou que só pode ser corrigida por uma educação muito lenta. Assim, viam-se negadas ou legitimadas as vantagens dos ricos, que podem, em sã consciência, atribuí-las a seus próprios méritos. O discurso racista e a prática racista foi um dos elementos mais avassaladores, tá? Lamentavelmente avassaladores, tá? De provocar e de conter as minorias, tá? E de provocar as maiores injustiças que se tem notícia. Né? Afinal, como o próprio nome diz, é um pré-conceito. Você conceitua antes mesmo de ter contato, de ter ideia do que é aquilo. E o racismo, sem dúvida alguma, é algo abominável em todos os sentidos. Não há como, eu posso até explicá-lo, tá? Agora, no final, eu não consigo nem como pesquisador aqui ser isento nessa hora de dizer que ele é aceitável em algum nível. Não, com sinceridade não. Agora eu posso explicá-lo, com certeza, e posso indicar os efeitos nocivos do elemento racista. Continuando aqui com o texto. É uma prática de inclusão gradual e prudente que, por muito tempo, foi apresentada como a mais adequada para descrever a situação das minorias na sociedade na história americana. Aí voltando ao exemplo dos Estados Unidos. E, no caso aqui, é uma discussão racial. Tá? Essa interpretação pressupunha certo número de condições que, embora com um grau de precisão muito desigual, foram verificadas na totalidade no caso da maior parte das minorias, irlandeses, alemães, imigrantes do leste ou sul da Europa, judeus. O esquema de inclusão apoiava-se em 3 condições. Primeiramente, era possível que as expectativas dos recém-vindos fossem mais ou menos compatíveis
com o que a sociedade que os acolhia podia oferecer-lhes ou permitir-lhes. Essa consequência era assegurada em relação aos imigrantes, pelo caráter seletivo do processo migratório. Tá? Eram candidatos a partida principalmente os indivíduos que, sentindo-se atraídos pela utopia de uma sociedade livre, aberta e progressista, tinham a vantagem de uma socialização que antecipava as condições de sua nova vida. Ora, vamos, antes de continuar a explicação, você pode dizer o seguinte: olha, a minha sociedade é melhor que a sua, eu aceito a sua presença aqui, desde que você cumpra determinados requisitos. E cumpridos esses requisitos, você aceite uma condição subalterna e você vá paulatinamente galgando novos postos. Esse é o argumento original, esse é o tratamento original que era dado ao imigrante, né? No caso americano e em algumas outras sociedades, inclusive a sociedade brasileira em certo nível. Cadê aqui? Em segundo lugar, era necessário que na sociedade receptora a diferença étnica fosse suficientemente bem tolerada, para que o influxo passivo e prolongado de estrangeiros não determinasse uma reação de recusa do tipo nativista e fundamentalista demasiado violenta. Tá? O que acaba acontecendo? Você precisa colocar o seguinte: olha, é curioso isso, mas essa forma de manter sob controle a minoria, você precisa ser tolerante em algum nível, ou apresentar alguma tolerância. Ou seja, olha, eu estou dizendo que você é menor, mas você é inferior a mim, tá? Mas eu aceito você assim mesmo, tá? E vou tratá-lo com alguma dignidade, mas sempre lembrando essa nossa distinção. É curioso isso, é uma tolerância, digamos assim, uma tolerância que mantém a desigualdade, a relação assimétrica entre partes, tá? Por seu lado, os imigrantes europeus podiam ser discriminados tanto por razões religiosas como também por razões de origem geográfica. Aos olhos dos americanos de antiga linhagem, protestantes, orgulhosos de seus ancestrais ingleses ou escoceses, o italiano ou o polonês papista, o judeu russo, polonês ou alemão não são totalmente de família. Aliás, a superioridade do velho, né, americano não é apenas proclamada pelos próprios, né, mas ela é afirmada, né, pela sua prática cotidiana. Quer dizer, então é interessante, né, esse tipo de coisa que acontece, quer dizer, dentro dessa relação de uma migração de um grupo social qualquer para outro, exemplo aqui americano, tá? Mas no caso, para pensar dentro dessa forma em que você migra para um outro lugar, mas você não é tratado de forma igual, você é tratado como minoria e mantido até sob certo controle. E aí, continuando com o texto, o que os minoritários recusam apaixonadamente é ser assimilados. Não querem ser tolerados, não aceitam as condições liberais e generosas entre aspas aí, que os majoritários se declaram às vezes prontos ou resignados a lhes consentir. Querem que antecipadamente seja reconhecida a legitimidade de sua revolta ou de sua dissidência. Isso é frequente na fase final das guerras de libertação. Que aí é lógico, quer dizer, ou você é dominado, ou você vai para um lugar, mas você acaba convivendo naquela situação de desigualdade, essa condição vai até um certo ponto, né? Chega uma hora que estoura o limite, chega uma hora que as pessoas não toleram mais essa forma de tratamento desigual e aí vão buscar a sua libertação, tá? Vão buscar uma espécie de isonomia, de igualdade. Mas, de qualquer maneira, reparem que esse modelo americano, tá? Que acaba aparecendo em vários outros lugares do mundo, ele é um modelo, como é que eu vou dizer? Ele é um modelo que é institucionalizado. É isso que é interessante, tá? Quer dizer, o próprio elemento político, ele cria uma série de instituições legais, tá? Que oficializa a ideia de minoria, que mantém sob o controle a minoria, tá? E que efetivamente, tá, acaba, se não for levado de maneira, se não for administrado, digamos assim, eu vou falar aqui sem nenhum juízo de valor, tá? Se não for administrado de maneira parcimoniosa e afrouxadas as suas regras, acaba gerando um problema maior de revolta, né? É o caso, por exemplo, da própria sociedade americana, quando vemos a questão do negro lá, tá? Se pegarmos o fim da escravidão nos Estados Unidos, que é o fim da Guerra de Secessão, lá em 1865.
se olharmos então que a partir dessa época, dessa data de 1865, apesar do fim da escravidão, uma série de medidas legais em vários estados americanos foram criadas para cercear a mobilidade social dos negros, por exemplo, e os tratando sempre como uma minoria inferior em vários sentidos, inclusive no sentido moral do termo. Ora, esse problema ele deveria ter arrefecido com o tempo, só que isso não aconteceu. Tá? Tanto não aconteceu que quando chega na década de 1960, ou seja, 100 anos depois da Guerra de Secessão, tá? Você tem os chamados movimentos de direitos civis que vão culminar com a Lei dos Direitos Civis em 1968. Vamos então entender o nível de loucura da sociedade americana. Quer dizer, reparem que a minoria negra, né, nesse caso aí, minoria aí no sentido tocqueviliano do termo, tá, ela é controlada de uma forma exacerbada que não lhe resta outra alternativa que partir para os movimentos de rebeldia e de exigência até que surjam as grandes manifestações, inclusive com assassinatos de pessoas, notadamente com o assassinato de Martin Luther King, tá? De Martin Luther King que coloca claramente que aquilo ali não era uma discussão, digamos, amistosa, tá? Era um problema bastante sério ali, envolvendo uma maioria dominante branca, tá? Uma minoria negra que exigia seus direitos políticos e civis. Tá? E aí, para arrematar o texto, vamos lá. Assim, o aparecimento de uma minoria anuncia, dizem os autores, primeiro, uma aceleração do processo de diferenciação social. 2, a emergência ou a intensificação dos conflitos. 3, o risco de uma ruptura das hierarquias sociais com a saída eventualmente violenta dos minoritários ou dos halógenos, quer dizer, dos estranhos. E 4, a promessa de inovações e de saltos qualitativos que ofereçam ao mesmo tempo aos minoritários e à sociedade inteira possibilidades de desempenho em nível mais elevado. Ou seja, quando reconhecemos socialmente e politicamente a existência de minorias, esses 4 itens aparecem de maneira clara. A primeira, tá? Acelera-se claramente a diferenciação social. Quer dizer, percebe-se, olha, aquela sociedade não é formada por apenas um único tipo de pessoa. Tá? Existem pessoas distintas nesse meio social. Segundo, tá? Há uma intensificação dos conflitos. Quer dizer, há de se ter claro que o fato de reconhecermos a existência de minorias num grupo social qualquer é inevitável que existirão conflitos. Quer dizer, achar que nós vamos ter minorias e não existirá conflito algum é uma fantasia pura e simples. Terceiro, inclusive, dependendo do grau desses conflitos, há a possibilidade da ruptura. Tá? Dependendo da forma como essa minoria vai ser tratada pela minoria, como seus direitos serão ou não garantidos, pode sim existir uma ruptura. Ou quarto, que é o que os autores chamam a atenção aqui, se, ao contrário, tá, os direitos forem minimamente garantidos e as regras forem elásticas e conseguirem administrar da melhor forma possível esses conflitos, ou que a ciência política chama, né, de institucionalização dos conflitos, quer dizer, passar para as instituições públicas, notadamente as instituições jurídicas, os debates e os enfrentamentos no meio social, se isso acontecer, então a sociedade terá um ganho, quer dizer, haverá um salto qualitativo inquestionável para o meio social aí em questão. É com isso que eu encerro a explicação da nossa videoaula de hoje sobre o conceito de minorias. Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.